Evangelho de Lucas, capítulo 2, vai falar sobre o nascimento de Jesus. Diz assim a palavra: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa de Davi, da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Então, por aqui, só para a gente contextualizar um pouco, né? A gente já entende que em Israel existiam duas regiões. Existiam mais regiões, mas vamos tentar concentrar no que o texto fala. Então, existia duas regiões, a região da Judéia e a região da Galileia, né? Então, a gente conhece Jesus também por Galileu. A gente vai ler bastante passagens que fala Galileia dos gentios, que era onde ele evangelizou muitas pessoas, né? E então são duas regiões. E lá na região da Judéia ficava a cidade de Belém, que também conhecida como cidade de Davi. E na região da Galileia estava a cidade de Nazaré, que era a cidade onde Maria, né, vivia ali com José, certo? Então eles viajaram para o recenseamento. A gente sempre fala, né? A gente sempre gosta de ressaltar que a Bíblia é um livro também histórico. Ela conta uma história, tá? E dito isto, né? A gente precisa entender que ela começa com o começo da criação, em Gênesis, o princípio de todas as coisas. Ela termina com a revelação do fim, que é o livro de Apocalipse, o fim de todas as coisas. Então, a gente precisa entender que a Bíblia ela é um compilado de livros que traz também para nós uma história da humanidade. E quando a gente começa a se interessar pela história da humanidade, as coisas da Bíblia começam a clarear mais a nossa cabeça. Entende? É um livro histórico, gente. Traz toda a história de Israel, até depois de Jesus também, o contexto. Você imagina, só depois de Jesus, a história da igreja tem 2000 anos. E a gente não aprende isso. E se aprende na escola é muito superficial. Então, vocês vão percebendo as datas, ele vai colocando acontecimentos assim daquela época, né, atestando que a palavra de Deus, ela é real, existiu tudo isso aconteceu naquela época, né? E a Maria estava grávida e teve que fazer essa viagem com José, com seu esposo, que era da casa de Davi, né? Aí eu pedi. Bom, vamos continuar a leitura aqui, ó. Estando eles ali em Belém, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então, veja bem, Jesus, ele é o filho primogênito de Maria. O que é primogênito? É o primeiro a ser gerado, ok? Mas ele é o filho unigênito do Pai. O que significa unigênito? É o único a ser gerado por Deus. Entendeu? É importante a gente trazer esses conceitos, porque conforme vocês vão lendo a Bíblia em casa, vai aparecendo esses termos, né? Então vocês vão lembrar. Unigênito, único gerado. É o único que veio do céu, né? Que foi gerado por Deus. E aqui também já dá um indício de que Maria não teve só um filho, né?
Sim, com certeza, porque foi o primeiro a ser gerado. Quer dizer que não teve só um. Alegando também, Adalto, reafirmando a virgindade dela, né? Porque ela foi o primeiro a ser gerado e veio de uma forma sobrenatural. Foi o Espírito Santo que cobriu Maria para que ela engravidasse, né? Então, a sombra do Altíssimo envolveu Maria, né? E ela então ficou grávida e gerou esse primeiro filho. Em outra passagem, a gente vai ler que Jesus, ele é o primogênito dos mortos. Olha só. Então, como que a gente pode entender esse texto? Que ele é o primeiro homem a ser gerado dos mortos para a eternidade. Então, antes de Jesus ressuscitar para a eternidade, para a vida eterna, que não morre mais, nenhum homem não teve ressurreição de mortos. Foi bom você comentar. Lázaro foi ressuscitado por Jesus, não foi? Mas ele foi ressuscitado na carne, como ser humano. Não para a eternidade. Por quê? Porque depois, filho, os fariseus, eles queriam matar Lázaro de novo para abafar o milagre que Jesus fez. Entende? E há indícios de que mataram mesmo. Na história, não está na Bíblia, tá? Essa parte, mas tem outros historiadores da época, como Flávio Joséfos, né? Por exemplo, que é um historiador que conta coisas paralelas desses acontecimentos. É um historiador do primeiro século. Então, o Lázaro, ele ressuscitou dos mortos, mas não para a vida eterna. Ele ressuscitou como ser humano. Conta também que quando Jesus morreu na cruz, quando ele rendeu o espírito, né? Quando ele disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e ele disse, feito está, disse que veio umas trevas na terra, ficou tudo escuro, tipo, teve um eclipse, vai. Ficou tudo escuro às 3 horas da tarde, começou a dar raio, trovão, um abalo no céu, e os mortos da cidade de Jerusalém, porque houve um terremoto, a Bíblia diz isso, houve um terremoto que abalou o cemitério e algumas das pessoas que tinham morrido recentemente ressuscitaram e voltaram à vida. Foi o que aconteceu, é o que aconteceu. Só que essas pessoas saíram dos túmulos, elas ressuscitaram como pessoas, entendeu? Não para a eternidade. Qual que é a diferença? A diferença é que o corpo salvo, o corpo espiritual, é um corpo que não morre mais. Entendeu? É um corpo glorificado e é um corpo que também não peca mais. E como que você sabe isso? É só olhar para Jesus. Então, como que é o corpo glorificado? É o que Jesus fez. Ele, depois da ressurreição, ele não entrou num quarto que estava com a porta fechada, ele não foi lá no meio dos discípulos? E ele virou não abriu a porta para entrar, ele apareceu ali. Aí o Tomé falou que não acreditava, né? Ele falou: "Toca aqui para você ver se não sou eu mesmo". Então, quer dizer, é possível tocar. É uma coisa assim, é um mistério, entendeu? Em outra ocasião, conta que ele estava na praia e os discípulos estavam chegando de uma pescaria e ele já estava ressuscitado na praia, assando um peixe lá. Eles chegaram e Jesus comeu com eles. Então, o corpo ressuscitado, o corpo espiritual, também come. Mas a diferença é que não come para sobreviver, come pelo prazer de comer. Come por opção. Por opção. Isso é a vida eterna, isso é o que Deus preparou para nós, isso é um mistério, né? Então, Jesus, ele ressuscitou, ele foi o primogênito dos mortos, ele foi o primeiro a ser gerado para a vida eterna dos mortos. Antes de Jesus ressuscitar, não houve ressurreição sobre isso. Ninguém foi para o céu. E depois também não, porque a palavra diz
o dia da ressurreição. E eu vou ler aqui com vocês para a gente não ficar só no falar, né? Esse texto, ele está bem claro, ele está em 1 Coríntios, capítulo 15. Diz assim, olha. Versículo 20 em diante. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. O que é primícia? É o primeiro fruto de uma colheita. Ele foi o primeiro de todos que morreram a ressuscitar. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Olha como a Bíblia fala, gente. Cristo, as primícias dessa colheita, o primeiro. Depois, os que são de Cristo, na sua vinda. Então, qual é o dia que aqueles que são de Cristo vão ressuscitar? De acordo com esse texto. Na vinda dele. No dia da vinda. Jesus já voltou? Voltou como rei na terra? Já está aqui? Ele já está aqui? Não. Ele não está aqui ainda. Ele vai voltar visivelmente. Jesus está aqui através do Espírito Santo. Mas ele, a pessoa viva que Tomé botou o dedo ali nas feridas, sabe? Esse Jesus não voltou ainda. E ele está dizendo aqui no texto que na volta dele vai acontecer a ressurreição daqueles que morreram em Cristo. Então, a palavra de Deus ensina a gente que existe ressurreição de gente morta. Que os mortos vão ressuscitar. Tá? E então virá o fim. Quando ele entregar o reino a Deus e Pai, e quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder. Então, Jesus, ele vem para entregar o reino ao Pai. Um reino de justiça, né? Tá? Ele vem para ser rei. Tá? Sobre isso, ficou claro essa questão dele ser o primogênito dos mortos, o primeiro a ressuscitar para a vida eterna? Aí eu tenho uma pergunta. E os apóstolos morreram, não morreram? Onde que eles estão, então? Eles ressuscitaram já? Segundo essa palavra, não. Por quê? É só na vinda de Jesus que vai ter a ressurreição de quem crê nele. As pessoas estão no descanso até esse dia. E o apóstolo Paulo escreveu sobre isso na carta a Timóteo. Olha que eu vou ler para a gente reafirmar mais ainda essa questão, que é um assunto que não é muito ensinado para nós, né? Sobre isso. As pessoas, morre uma pessoa e a gente fala o quê? Ou foi para o céu, ou foi para o inferno. Isso não é real, isso não é bíblico, tá? Porque ninguém pode ir para o inferno sem passar por um julgamento. Como que você vai, né, ser condenado sem um julgamento? Então, aqui, o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículos 6 a 8, ele escreveu assim, olha: quanto a mim, Timóteo, estou sendo já oferecido por libação. O que é libação? É sacrifício. Ele estava falando, eu vou morrer, eu vou ser martirizado, tá? E o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Essa é uma frase que todo mundo conhece do apóstolo Paulo, né? Agora, a coroa da justiça, que é a recompensa dele por tudo isso, me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz,
me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então, que dia que o Paulo vai receber a coroa da justiça, a recompensa dele? Por todo o serviço que ele prestou a Deus enquanto era vivo? No dia da volta de Jesus. No dia da vinda de Jesus. Então, esse é o ensinamento dos apóstolos para a igreja, né? Tá? E também a gente já leu lá em Apocalipse, né? Quando toca a 7ª trombeta, que chegou o tempo de dar a recompensa, né? Aos santos, aos grandes, aos pequenos, a todos os que temem o Senhor, tudo isso. Então, Deus, gente, ele é um Deus organizado. Deus não faz nada fora de ordem. Não existe bagunça nas coisas do Senhor. Existe uma cronologia, existe um tempo das coisas, sabe? Né? E aí, voltando para Lucas, a gente leu que a Maria, ela enfaixou o seu filho Jesus e colocou ele numa manjedoura. Mas por quê? Porque ela era pobre? Tá escrito isso? Não. É porque não tinha lugar na hospedaria. Então, eles chegaram, a cidade estava lotada de gente, lotou todos os lugares, eles chegaram depois. Por que que eles foram mais devagar, será? Que ela estava grávida. Então, vê como que as coisas vão fazendo sentido, né? Eles foram mais devagar, 9 meses, aquela viagem, né, de animal, em cima de um animal. Chegaram e não tinha mais lugar. Tá? Então, é interessante como Deus, ele usa, né, até a fraqueza da gente, né? Porque olha o casal que ele escolheu para ser pais do filho dele na terra, gente. Gente normal, né? Que atrasa, que não se programa direito, que não, entendeu? Deus é assim, ele entende a gente, né? Aí diz assim a palavra no verso 8: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e eles ficaram tomados de grande temor. Imagina, um anjo desceu ali. Imagina os pastores de noite com as ovelhinhas lá no campo, de repente vem um anjo, tipo, pá, né? Ficaram morrendo de medo. O que está acontecendo aqui, né? O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com esse anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Uma frase conhecida também. Gente do céu, olha que coisa linda. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas coisas no coração, meditando-as no coração, guardava essas palavras no coração, meditando-as. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Aí a gente vai fazer uma reflexão.
para esses pastores estarem ali no campo com seus rebanhos, não podia ser inverno, né? Não seria normal eles estarem ali numa época de inverno. Então, a data do nascimento de Jesus não é em dezembro. Não foi em dezembro, foi entre setembro e outubro, antes do inverno, tá? É só pra gente refletir, tá, gente? Não é pra gente fazer nada com relação a isso. Não, é que no nosso calendário foi estipulado 25 de dezembro. Mas a gente não está buscando na palavra, então a gente precisa saber a realidade dos fatos, certo? Lembrando que dezembro aqui é quente, mas lá naquele não. hemisfério não. Isso, certo? Então é entre setembro e outubro que Jesus nasceu, certo? Aí, o que a gente vai pensar aqui também? O nascimento do Salvador do mundo foi anunciado desde quando ele nasceu. Tipo, os anjos vieram e falaram para os pastores que estavam lá, né? E aí eu começo a ver como que Deus, essa figura do pastor de ovelhas, é uma figura que agrada o coração de Deus, né? Deus, ele tá sempre colocando figuras para conversar com a gente. E ele sempre fala, né? Separarei as ovelhas dos bodes, né? Eu sou o bom pastor. Então, Davi era um pastor, né, de ovelhas e foi chamado, foi ungido para ser rei de Israel. Ele disse, né, em alguma ocasião lá da história de Davi, ele falou: Eu te tirei de trás das malhadas e te ungi rei e tal. Então, eu vejo que o Senhor se agrada dos pastores, né? E essa figura de cuidar de ovelhas é uma figura que revela o cuidado de Deus com a sua igreja, tá? Ele é o nosso sumo pastor, o nosso supremo pastor. Mas a carta aos Coríntios também nos diz que ele também separou algumas pessoas para serem pastores nas igrejas. Então, ele separou uns para apóstolos, outros para pastores, outros para mestres, outros para profetas, né? Então, tudo o Senhor fez debaixo de uma ordem, debaixo de um dom, de um chamado. E por que eu tô falando isso? Para a gente abrir a cabeça, porque a gente vive num tempo difícil, né? Onde as pessoas, elas agem ao seu bel prazer, como elas querem. E isso acaba meio que difamando um pouco a questão da igreja, né? É difícil a gente confiar. Por causa da má conduta de alguns pastores, a gente fica sempre com o pé atrás. Mas existem bons pastores, existem pessoas que são chamadas para isso, né? E não são Deus na terra, são homens que erram, mas são pastores, existe esse chamado. E o Senhor anunciou para aqueles homens ali que estavam cuidando de ovelhas, né? Que mais que a gente pode pensar sobre isso? A gente pode pensar que algumas pregações eu já ouvi, né? Que Deus, durante a vida de Jesus, ele guardou a identidade de Jesus, do diabo, que o diabo não sabia quem era o filho de Deus, né? E isso daí, por essa leitura, a gente já está vendo que é uma mentira. É claro que o diabo sabia quem era. Porque se apareceu todos esses anjos no céu para falar, os pastores mesmo foram anunciar na cidade que o Salvador tinha nascido. Eles sabiam que o Messias tinha nascido na terra. A questão é que o sistema da época, né, o sistema religioso, governamental da época, não recebeu Jesus. E não vai receber de novo agora nessa segunda vinda. Esquece. Porque Jesus ele vem para quebrar todo o domínio, todo o poder que há na terra. Jesus ele vem para falar assim, olha, vocês não precisam de nada disso que vocês fazem.
Vocês só precisam seguir a palavra, que vocês não seguem. Vocês fazem tudo, menos o que é o simples, entendeu? Então, isso atrapalha, isso incomoda, irrita quem está no governo, quem está no domínio, quem quer, né? E vai ser a mesma história, né? A mesma história vai se repetir. O fato é que depois do batismo, cheio do Espírito Santo, quando vem a autoridade do céu na terra sobre Jesus, que era um homem carnal, e o que aconteceu? Aí foi uma permissão de Deus. Aí o Espírito Santo de Deus levou Jesus a uma consagração no deserto, através de oração e jejum. E no final daquele tempo de consagração, ele foi tentado pelo diabo. Por quê? Porque o diabo, ele não tem pressa. Ele é um ser espiritual, gente. Ele é eterno. Ele não tem pressa para tentar você. Ele não vai tentar você quando você está naquele calor, naquele fogo do avivamento, quando você está pegado ali com Jesus. Ele vai esperar esse fogo acabar, essa chaminha apagar, entendeu? Ele vai esperar a coisa ficar tudo, sabe, quando fica meio uma mesmice, tipo, ai, né? Vamos nós. Então, é nessa hora, a hora que tiver faltando alguma coisa, a hora que você faz uma oração que parece que Deus não está te respondendo, né? É nessa hora que ele vem com o prato dele, olha. Jesus teve fome, aí ele falou: "Mas você vai ficar com fome? Transforma essas pedras em pães." E aí Jesus falou: "Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus." Em outras palavras, o que Jesus disse? Eu posso transformar, mas não pela tua ordem, pela ordem do Pai. A hora que o meu Pai falar transforma, aí eu transformo, mas você não manda em mim. Você não tem que me sugerir nada, entende? Mas quando faltam as coisas, quando falta uma resposta de oração, será que a gente também não fica vulnerável para dar ouvidos para o diabo? E aí ele sopra aquela coisinha, faz do seu jeito, faz o que você sempre fez, faz o que você já sabe que dá certo, entendeu? Ele é sujo, gente, mas Deus é maior. Então, essa palavra, né, mostra para nós que Deus, ele sabe guardar a nossa vida também. E se a tentação vem sobre nós, ela vem por permissão de Deus e vem na hora que Deus sabe que a gente vai dar conta de suportar. Porque a própria palavra dele diz que ele não nos deu uma tentação maior do que o que a gente pode aguentar. Ele não permitiu que a gente fosse tentado além das nossas forças. 1 Coríntios 10, versículo 12 e 13, diz: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Já começa daí. Se a gente já acha que está tudo muito firmado, né? Como Pedro, né, falava, todos esses aqui podem te abandonar. Eu jamais te abandonarei. Eu vou para a morte com o Senhor. Jesus falou para ele: Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Mas quando você se converter, apacenta os teus irmãos. Ele acabou com Pedro. Ele ainda falou que depois de 3 anos e meio andando com ele, Pedro ainda não era convertido. Entendeu? E a gente acha que pode enfrentar o diabo pelo chifre, né? A gente acha que pode contra as tentações, os pratos que ele oferece para nós, mas a gente não pode. A gente precisa reconhecer que a gente precisa fugir da aparência do mal. Aí ele diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento,
de sorte que a possais suportar. Então, Deus, ele que permite essa tentação na nossa vida. Mas a palavra garante que a gente tem condição de suportar. A gente só não suporta porque a gente é mole. Essa é a verdade. Porque a gente acabou de ler que a gente tem condição de suportar. E que nós não somos tentados além das nossas forças. Então, a gente tem que se apegar com Jesus. A gente precisa, a hora que a força acabar, a força tem que vir dele. Senhor, em nome de Jesus, me ajuda. Me ajuda aqui, eu não tô aguentando. Sabe? É isso. Esse é o ponto. O diabo poderia ter atacado Jesus em qualquer momento da vida dele. Enquanto ele era criança, depois que ele era adolescente. Mas a palavra não diz isso. Mas ele era uma pessoa de carne e osso como Jesus? O diabo? Não. De onde surgiu? Um ser Porque espiritual. ele é espiritual. O diabo Nunca existiu. sempre existiu. O Não diabo existiu aonde? O diabo é um anjo que Deus criou. Então foi Deus que criou o diabo. Foi. Deus criou um anjo, querubim da guarda. Ele era um anjo ungido, mais bonito que tinha. Ele era o sinete da perfeição. Sabe o que é isso? É um modelo de perfeito. Por exemplo, eu quero um rosto perfeito. Olha o modelo. Vamos pegar um modelo de perfeição? Era o diabo. E ele estava com Deus no Monte Santo de Deus. Ele era um anjo criado. O coração dele, o pecado, a maldade nasceu no coração dele. E ele se rebelou contra Deus. Mas como? Porque Deus não criou marionetes. Deus criou seres, tanto os anjos como os homens, com livre-arbítrio, com liberdade de escolha. Por isso que lá em Isaías 45 está escrito: eu crio o mal e formo as trevas. O meu nome é o Senhor. Ele criou tudo isso para dar escolha. Como que nós iríamos escolher o bem se a gente não conhecesse o que é o mal? Em outras palavras, o que é a escuridão? A escuridão é a ausência da luz. E o que é o mal? É a ausência do bem. O que é as trevas? É a ausência de Deus, porque Deus é luz. Então, o diabo, no coração dele, ele era tão perfeito, ele era tão glorioso, ele era tão cheio de dons e serviço e funções, que ele pensou, mas eu mesmo posso ser Deus. Por que eu tenho que me submeter a Deus, se eu posso ser ele? Esse foi o pecado do anjo, entendeu? Nunca tinha ouvido falar disso. Não? Esse anjo, ele também não? Então, e aí o que aconteceu? Ele foi expulso do céu. Ele foi expulso da presença de Deus. Mas ele não foi expulso no dia em que ele pecou. Sabe por quê? Porque Deus usou disso para que ele fizesse comércio disso entre os outros anjos. Então ele saiu falando, né? E aí dessa maneira o Senhor começou a provar o coração dos anjos. Quem estava com o Senhor e quem não estava. Nessa história, 1/3 dos anjos seguiu o diabo. Depois desse comércio, né, que aconteceu no céu, então houve guerra no céu. E o diabo foi expulso junto com os seus anjos para a terra. Ele é um anjo. Onde que conta a história desse? Vamos abrir em Ezequiel 28. E é importante isso, porque tem pessoas que não acreditam na existência do diabo realmente. E tem até religião que fala que não é nem para falar o nome dele, que ele não existe. Mas isso é errado, porque como que isso é uma estratégia dele, né? Porque se ele não existe, você não precisa lutar contra ele.
Ezequiel 28, versículo 11 em diante, diz assim, ó. O profeta Ezequiel está falando em nome do Senhor. Então, olha o que está escrito aqui. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, para esse rei de Tiro, que era uma cidade, certo? Então a gente pensa que ele vai falar com um homem, que era rei. Mas olha o que ele vai falar. Olha a lamentação que Deus vai trazer. Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que fostes criado, foram eles preparados. Então agora fala, o rei de Tiro, se fosse um homem, ele ia estar lá no Éden, coberto de joia. Então ele não está falando de um rei, ele está falando de outro ser. Ele está falando que criou esse ser. No dia que ele foi criado, ele colocou ouro, ele deixou tudo bonito. Aí ele fala assim, tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras você andava. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Entendeu? Então Deus não criou um anjo mau, ele criou um anjo bom e perfeito. Mas foi achado iniquidade dentro dele, entendeu? Aí diz assim, olha, na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis eu te pus, para que te contemplem. O diabo está aqui. E diante dos governantes ainda, hein? Ele entrega pratos assim, né? Ele que tenta, né? Pela multidão das tuas iniquidades e pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinza sobre a terra. Aos olhos de todos os que te contemplam, todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirá. Então, o diabo hoje, como um anjo, ele está desfigurado. Porque Deus destruiu a beleza dele. Mas aqui não está falando que ele tem chifre, que ele tem nada disso. Então, é isso que tá. Aí, respondeu sua pergunta, filha? Aonde estava? Aí, quando a gente vai para Apocalipse 12, lá está ele também, essa história importante. Diz assim, ó. Aqui, João, ele teve uma visão no céu, tá? Ele está tendo várias visões sobre o fim dos tempos, então ele teve mais uma visão. E dentro dessa visão, eu vou dar uma resumida, tá? Ele disse assim, olha, viu-se, no versículo 3, viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Que isso? É um dragão, uma visão de um dragão. Diademas. Diademas são pedras preciosas, é símbolo de autoridade, tá? A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu.
A cauda do dragão, ó, arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Jesus. Nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho, que é Jesus, foi arrebatado para Deus até o seu trono. Isso é a ressurreição, certo? A mulher, porém, fugiu para o deserto, aonde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Então, essa mulher aqui que foge para o deserto já não é mais a figura da Maria, já é a figura da igreja, da noiva de Cristo, que foge para o deserto. Porque a igreja de Jesus, depois que ele ressuscitou, a igreja primitiva, foi perseguida na terra. Foram martirizados, lembra? Todos eles morreram debaixo de perseguição, iam para os leões. Era um horror o que aconteceu ali com os seguidores de Jesus. Mas alguns fugiram para esse deserto, lugar de sequidão, lugar de necessidade. Aí, o que aconteceu nesse tempo com a subida de Jesus, né? E ficou a igreja. O que aconteceu na cruz? Houve guerra no céu. Nesse tempo, houve a guerra no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, e nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. Lembra a serpente do Éden lá, da Eva? Que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, a cruz, e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por causa disso, festejai aos céus e vós os que neles habitais. Quem que está habitando no céu? Os anjos, os santos anjos, né? Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, veja bem, essa palavra revela para nós que na ocasião da cruz, porque eles foram vencidos pelo sangue do Cordeiro, lembra? O Cordeiro foi para a cruz. Na ocasião da cruz, lembra que eu comentei que teve aquele terremoto, aquele abalo no céu, que ficou trevas, não sei o que lá? O que foi isso, gente? Foi a guerra dos anjos. Por quê? Porque o diabo, ele tinha acesso ao céu. Ele é um anjo, gente. Até aquele momento, ele tinha acesso. O livro de Jó fala que quando Deus estava reunido com os seus filhos, né, os filhos de Deus, os anjos ali no céu, veio também Satanás entre eles. Entende? E aí o Senhor falou: de onde vem? E ele disse: de rodear a terra e passear por ela. Então, esse anjo tinha acesso ao céu até a cruz. Na ocasião da cruz, houve guerra e ele foi expulso. Ele perdeu o acesso ao céu. Ele e os anjos rebeldes. E eles estão aqui na terra. E daqui é para o inferno, porque o inferno foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Isso está escrito em Mateus 25. O inferno não foi preparado para os homens. Ele foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Porém, se você peca à semelhança do diabo, é justo que você tenha a mesma condenação que ele, entendeu? Então,
o inferno não é um lugar onde o diabo está fazendo festa e tomando cerveja, igual a gente vê no comercial. É um lugar onde ele será condenado e destruído ali, entende? Ficou claro sobre o diabo? Então, vocês entendem quem é o nosso inimigo? Quem é o nosso inimigo? É o diabo. Ai da terra e do mar, o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera. Entendeu? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, fala isso claramente. Quem é o nosso inimigo? Tá aqui. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Por que ao derredor? Porque ao redor está os anjos de Deus guardando a nossa vida. Mas ele está ao derredor. Como que a gente faz? Resistir-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Todos os que são de Deus passam por essa luta que é espiritual. O inimigo, gente, ele não está preocupado com quem já é dele. Ele não está nem aí com quem já está mergulhado na lama do pecado. Ele está preocupado com quem não é dele. Ele está preocupado com quem pode tirar da lama. Com quem está em Cristo, porque ele quer ferir Deus. E não tem coisa mais certa do que você ferir um filho de Deus para atingir Deus, entendeu? Então ele ataca quem? A igreja de Jesus na terra. É a igreja que é o alvo. Né? Por isso tanta luta. Você nunca se perguntou por que você sofreu tanto na vida? Olha, eu já me perguntei isso. Tipo, por que, Senhor, eu nasci com uma premiada, né? Ter tanta desgraça uma atrás da outra, assim? O que é isso? O diabo, gente, ele sabe quem é aquele que carrega a presença de Deus, aquele que vai aceitar Cristo. Então, desde o ventre, no ninho, ele já quer matar a gente. Ele já tem um plano, ele já estabelece um plano de destruição para a nossa vida. A gente vai crescendo cheio de trauma, cheio de desvio na vida, sabe? Por quê? Para não entregar a vida para Jesus, para que ele atinja o Pai, massacrando a gente. É isso que o diabo faz. Esse é a única função dele, tá? O que mais sobre isso? Eu quero falar também nesse texto voltando ao nascimento de Jesus, eu quero mostrar para vocês isso, que o diabo, ele queria tocar em Jesus. É lógico. Ele se deteve na frente da mulher, esperando o filho nascer para ele devorar, não foi? Mas ele não pôde tocar em Jesus. Assim como ele também não pode. Ele só pode tocar na gente quando há uma permissão. Ou do próprio Deus, ou da gente mesmo. Porque muitas vezes a gente abre legalidade para ele tocar. Através dos nossos pecados, das nossas atitudes, do que a gente fala, dos pactos que a gente faz, das alianças que a gente faz com coisas que são espirituais, que a gente não sabe, que a gente tem uma ignorância sobre tudo isso. Porque, infelizmente mesmo, na religião a gente não tem esses ensinamentos, a gente fica um pouco ignorante, né? E acaba se envolvendo com coisas que a gente não conhece, fazendo alguns pactos, tá? Mas o Senhor é quem nos guarda. Eu queria perguntar para você, eu pedi para alguém abrir em Miqueias 5:2. Alguém abriu? Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Então, essa
isso aí que você leu, Glaucia, é uma profecia do profeta Miqueias, que disse que da cidade de Belém nasceria o Salvador. Entende? Então, e Jesus, quando o anjo anunciou o nascimento dele para Maria, ele disse que ele ia ser um rei, não falou isso? Então, é um governante, ele vai voltar, né? Sobre isso, alguém tem alguma pergunta? Quer comentar mais alguma coisa sobre essa questão do inimigo? Uma dúvida, porque eu sei que, né, que aqui na Terra, mas talvez algumas pessoas não saibam. Por exemplo, a nossa luta não é contra as pessoas, mas sim contra o que estão nelas, contra os principados desse mundo que estão nas regiões celestiais. Sim. Então, a região celestial está acima de nós, aqui na Terra. Isso. Vamos ler esse texto, que isso é uma dúvida importante. Efésios capítulo 6, versículo 10. Por isso, a gente tem que... Essa não foi nenhuma dúvida, foi uma colocação que a Glaucia fez. Foi importante, porque quando eu falo para vocês que o nosso inimigo é o diabo, eu trouxe só o texto de 1 Pedro lá, certo? Vosso adversário, o diabo. Ok. Mas o Paulo também falou disso, entendeu? Então é uma coisa que a gente tem que levar a sério. Ele disse isso em Efésios capítulo 6. Olha o que ele falou. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, o diabo, ele arma cilada contra nós. Ele não está brigando com os anjos, porque os anjos, Miguel e os anjos já derrotaram ele. Ele arma cilada contra mim e contra você. Você está entendendo? E aí ele diz aqui, ó. Porque a nossa luta, e luta não é batalha, luta é mano a mano, é corpo a corpo. Não é contra o sangue e a carne, não é contra pessoas, não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Então, meu amigo, o dia mau vai chegar para mim e para você. Ele sempre chega. Mas a gente tem que estar fortalecido em Deus, revestido com uma armadura que vem de Deus, para a gente poder lutar contra esse inimigo que vem usando pessoas. Como está escrito, Glaucia, que esses poderes, esses principados, essas potestades, essas forças do mal estão nas regiões celestes, o que dá para a gente entender? Se Miguel e seus anjos expulsaram eles do céu do Senhor, onde está o trono de Deus, então só resta esse céu da terra, onde tem sol, lua, estrela, entendeu? É como se tivesse um cinturão em cima no céu, que é de demônio. É ali que eles ficam, entendeu? Um texto que vai confirmar essa ideia é o texto lá de Daniel, quando ele estava fazendo aquele jejum de 21 dias, que ele orou pedindo para Deus um entendimento de uma visão, e aí vem o anjo e fala: Daniel, você é muito amado, porque no dia que você orou, eu já fui enviado para te dar a resposta. Porém, o principado da região da Pérsia me resistiu 21 dias para eu não descer. Aí eu tive que buscar ajuda com Miguel, que era um dos principais anjos de guerra.
E Miguel veio, nós derrotamos esse principado e eu vim. Isso está escrito na Bíblia. Então é como se tivesse um cinturão mesmo, entendeu? Eles são seres espirituais. A gente não tem visão aberta. Pessoas que têm o dom de revelação E vê alguma coisa. Não, eu já falei, a pessoa assim quer coisa tenebrosa. Então, graças a Deus eu não vejo. Deus sabe o que faz. Mas também quem tiver esse dom é uma pessoa que vai aguentar ter esse dom. Deus sabe, né? E a pessoa vê. E ela vai saber que se trata de um demônio. Mas não vê só o demônio, vê um anjo também. É visão aberta, né? Então, tem que saber lidar com isso. Quem tem o dom, tá? Olha, eu quero até encerrar esse assunto muito pertinente, né? Falando lá em Mateus 24, quando Jesus, ele fala que vai voltar. A volta de Jesus, né? Aí, a volta de Jesus, ela é visível. Por quê? Porque a palavra diz, todo olho vai ver ele descendo. Ele vai descer do céu. Mas aonde está escrito isso? Está escrito em Atos, quando Jesus sobe para o céu. Então, lá está escrito que Jesus, no corpo espiritual, ele subiu para o céu e os homens que estavam ali estavam vendo ele subir e, de repente, uma nuvem o encobriu e eles não viram mais. Aí, quando aconteceu isso, eles estavam tudo paralisados, né? Imagina um homem subindo para o céu, tipo, indo embora. Aí conta o texto que apareceu 2 anjos, 2 varões vestidos de branco, e falaram assim para eles: homens galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que foi assunto ao céu virá do mesmo modo como o viste subir. Então, como que Jesus vai voltar? Descendo. Entendeu? Aí, não tem um cinturão de diabo aí, segundo, né, que a gente está conversando aqui? Olha como isso conecta com a volta de Jesus. Ele diz aqui no versículo 29 em diante, ó. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do céu, do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, porque o rei, né? O rei desce ao som das trombetas, né? Os quais reunirão os seus escolhidos. A igreja de Jesus na terra será reunida dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. É o arrebatamento da igreja. Então imagina, Jesus está voltando. O que tem de barreira para ele descer? Tem os demônios, não tem? Vai ter guerra de novo, gente. Por isso que o poder do céu vai ser abalado. O sol vai escurecer. Imagina o que não vai acontecer ali. Porque ele vem com os anjos. A palavra em Zacarias 14, no último capítulo de Zacarias, fala que ele desce com os santos anjos. Então vai ter uma guerra. Os poderes do céu vai ser abalado. Aí ele vem, rompeu o cinturão, né? Vamos imaginar isso. Todo mundo tá vendo. A igreja vai ser... os toques das trombetas tá acontecendo. Por quê? Para que entre o rei, né? É o Apocalipse. Aí, essas trombetas tocando, esses anjos que vêm com Jesus, vêm para quê? Para buscar a gente. São eles que vão levar a gente num corpo espiritual e os que estão ressuscitando, né? Que está acontecendo tudo isso ao mesmo tempo. São eles que vão conduzindo a gente para o encontro com o Senhor nos ares. Nós vamos, tipo, voar. Nós vamos voar.
Vocês Tem estão uma- prontos? Tem uma explicação legal, os assembleianos que fala bem isso, mas é legal. Existem 3 céus, né? Durante o dia, você consegue enxergar o primeiro, porque é a atmosfera azul. É, À noite, você consegue enxergar o segundo, das que é estrelas. a das estrelas. Mas o terceiro é onde está Deus, então esse ninguém vê. Mas e esse cinturão aí que está Das os estrelas 300 seria. demônios aí, os anjos na briga aí, é nesse segundo céu. É. E essa questão das estrelas, olha que interessante, põe uma pulga atrás da nossa orelha, porque você viu em alguns textos a figura usada para os demônios são estrelas, né? Você vê? Estrelas vão cair. E outra coisa, a estrela, não apareceu uma estrela ali nos pastores quando Jesus nasceu? E no fim não era uma estrela, era um anjo, que depois apareceu outros anjos. Porque fala que as estrelas são os anjos, os diabos, os demônios também são. Né? São. É tudo ser espiritual. As estrelas errantes são os demônios. Se vê aquela visão de raio-x, você olha à noite para o céu, você vê a briguinha dos anjos. Então, dito isto, vocês viram que beleza que é quando a gente consegue decifrar na palavra o que vai acontecer? Não é lindo, gente? Não abre a nossa cabeça? Aí a gente termina, então, como que a gente se prepara para esse dia maravilhoso, né? Tá aqui, a gente tá em 24, né? A gente pode falar. Quer ver? A gente pode se preparar. Lucas 21. Não vou ler em Mateus, não. Lucas 21 fala mais claramente. Versículo 33 em diante. Olha o que Jesus fala. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Ou seja, pode confiar que vai acontecer tudo isso que a gente leu. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós de repente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm que acontecer e estar em pé na presença do Filho do Homem. Em outras palavras, cada um cuide da sua vida. Acautelai-vos por vós mesmos. Às vezes a gente cai na cilada do diabo. Quando a gente começa a aprender essas coisas, a gente começa a querer cuidar da vida dos outros. Que a gente começa a ver o pecado dos outros, né? A gente vê o nosso, mas a gente vê o dos outros também. Tem quem não vê nem o próprio, só vê o dos outros. Exatamente. A palavra de Deus diz, como que a gente se prepara para esse dia? Cuidando da nossa vida com Deus. O que nós podemos melhorar, né? Que a gente não seja pego de surpresa nesse dia, mas que a gente esteja preparado, falando, orando, falando com Deus, tendo relacionamento com Deus, né? É isso, tá? Isso vai acontecer sobre toda a terra, mas a gente, como igreja, vai escapar da ira. Por quê? Porque nós não fomos destinados para a ira. O Senhor nos dará livramento de tudo isso. Então, a nossa vida está nele. Aí tem vários pregadores que pregam que a gente tem que fugir do sistema, ir para a montanha. A palavra de Deus diz, refugiem-se no Senhor. É só Deus que pode nos salvar, mais nada. Não existe nada que a gente possa fazer. A gente só precisa estar conectado com Ele, em espírito e em verdade, fazendo o nosso melhor, o que é possível a nós. Amém? Amém.